Existe uma prática muito parecida com os escaldapés e que basicamente segue os mesmos princípios, que é o banho de ervas. O banho de ervas é muito estabelecido dentro da fitoenergia. Muita gente hoje utiliza essa prática como uma prática da fitoenergia mesmo. Então, vamos lá conversar um pouquinho mais sobre ela para a gente entender alguns pontos importantes e para que a gente não esqueça de alguns detalhes quando a gente for fazer na nossa casa ou quando a gente for indicar para o nosso paciente, nosso cliente e assim por diante. Então, o banho de ervas, quando eu falo dele, é num sentido mesmo energético, porque aqui a gente não vai ficar em contato direto com a planta, a absorção dos princípios ativos em um banho, ela é muito menor do que a absorção de princípios ativos no escaldapés. Então, o escaldapés ele pode ser ou fitoterápico ou fitoenergético, já o banho de ervas não, ele é uma prática da fitoenergia e ponto. Mas não significa que é menos ou que é ruim ou que, enfim, a gente não possa escolher essa prática, pelo contrário, ela é muito poderosa. E nós temos algumas opções de trabalho. A primeira opção, e é a mais utilizada, é o foco nos chakras. Então, se faz muito banho de ervas, faz como se fosse um chá, né? A gente já vai falar um pouco sobre como fazer, mas se faz muito pensando nos chakras. E aqui, além de todas as contribuições, tudo que eu já falei para vocês, de tudo que já tivemos no módulo passado com relação a cada um dos chakras, que você pode seguir tudo aquilo, você pode seguir aquelas listas de plantas que eu passei para vocês, mas além daquilo eu resolvi trazer um ponto que eu considero muito pertinente na escolha dessas plantas se tratando de chakra, que é o que? Trabalhar com a sombra de cada chakra, trabalhar com o problema de cada chakra. Porque quando a gente olha para o problema, fica muito mais fácil identificar. E aí fica também muito mais fácil de direcionar a escolha das plantas para determinados chakras. Por exemplo, quando eu estou falando de um problema de primeiro chakra, eu estou falando de medo e de insegurança. Então, se você está passando por isso, ou se a pessoa que você está atendendo está passando por isso, se ela fala para você, eu estou sentindo muito medo, muito insegura, essa questão da segurança está difícil. Eu não consigo relaxar porque para mim alguma coisa sempre vai acontecer. Se você ou alguém está passando por isso, você automaticamente já associa ao primeiro chakra. E aí você vai escolher plantas que atuam nesse centro de energia. Assim como se surgir a questão de muita culpa, de não conseguir relaxar, não conseguir se soltar, não conseguir se desprender por esse sentimento de culpa, ou até mesmo sentimento de vício, essa questão de, eu preciso fugir da realidade porque a minha realidade hoje não é positiva. Isso é um problema de segundo chakra, que é o que está relacionado com a água, com a fluidez, quando as coisas não fluem, ou flui demais só para um lado, como por exemplo o lado do vício, independente do que for, né? Esse vício é um problema. Então aqui a gente já direciona para o segundo. Já se surgir a questão da vergonha, da apatia, do sentimento de eu não sou boa o suficiente, ou da raiva da explosão, a gente já vai associar com o nosso terceiro chakra, que é o chakra do estômago, o plexo solar. E aí você vai trabalhar com plantas que atuam nesse centro. Já questões com relação à mágoa, a sensação de injustiça, a sensação de tudo acontece comigo, eu sou uma pobre coitada. Sabe esse sentimento assim de muita tristeza, de ficar relembrando muito o passado, dessas mágoas que não saram jamais? Isso é um quarto chakra, isso é o coração que está falando. Então, aqui a gente vai trazer plantas que atuam nesse sentido do coração, uma melissa, uma sálvia, né? E aí, já que eu falei da sálvia, a gente já puxa o quinto chakra, que a sálvia é maravilhosa para isso também, mas no sentido de procrastinação, ou de mentira, ou de manipulação.
A gente tem que lembrar que o quinto chakra é o chakra da voz, é o chakra das mãos, então a gente manipula, a gente pode falar, mas também a gente pode não colocar as coisas em prática. E não colocar as coisas em práticas, não executar nada, também é um problema de quinto chakra. E aí você já vai identificar. Também com relação ao sexto chakra, essa falta de clareza, ao mesmo tempo uma ilusão, quando você cria muitas realidades alternativas, mas você fica só no pensamento, não executa, não faz essa realidade acontecer. Quando você foge da realidade, mesmo no sentido de fuga, de eu não vou focar aqui porque aqui tá ruim, então eu vou pensar o que pode acontecer no futuro, só que aí os pensamentos ficam acelerados, essa falta de clareza, essa mente que não descansa. Isso é sexto chakra. Já o sétimo está muito mais no sentido espiritual, uma questão até mesmo quando você precisar de uma limpeza energética ou de uma proteção energética, eu gosto muito de focar no sétimo chakra. Então, pelos problemas, a gente já consegue ter um direcionamento de onde atuar, de quais escolhas de plantas a gente faz, de onde que eu vou colocar o meu foco. E isso aqui também fala muito pra gente de onde você vai jogar o teu banho. Porque existe uma questão aí, né? Se fala muito de que, meu Deus, não pode jamais fazer o banho de ervas e derramar da cabeça para o corpo, porque aí você vai ficar vulnerável e um monte de coisa que se fala por aí. Mas tudo depende do chakra que você vai querer equilibrar. Porque se você está focando no sétimo chakra e você não derrama esse banho no topo da cabeça, você derrama do pescoço para baixo, você não vai ter esse trabalho no sétimo chakra. É sempre interessante pensar, onde que está o meu problema? O meu problema está no terceiro chakra, é estômago, é aqui que eu preciso focar. E aí, o que, que a gente vai fazer nesse caso? Você sim, nesse caso, pode derramar o banho daqui para baixo, porque é aqui o foco, não é aqui. Então, olhar para essa imagem também faz a gente entender qual é o banho que eu vou fazer, como é que vai ser feito esse banho, certo? Mas, além disso, a gente também pode ter uma segunda opção, que é o que eu já mencionei com vocês na aula de escaldapés, com o foco na polaridade energética. Eu quero trazer uma questão muito mais yin, quero trazer uma questão muito mais yang. Então, a escolha das plantas aqui vai variar e eu posso equilibrar essas polaridades com o banho também. Eu posso fazer isso, eu tenho essa opção. E uma terceira opção é quando eu não penso na pessoa que vai usar. Eu não vou pensar no chakra que está em desequilíbrio, eu não vou pensar na polaridade energética, eu não penso na pessoa, mas eu foco na energia das plantas. Então, eu posso fazer um banho com energia de renovação, eu posso fazer um banho com energia de limpeza, de proteção, com energia de calma, com energia de equilíbrio. Eu tenho essa opção também, porque às vezes você não conhece a pessoa que vai fazer esse banho. Às vezes você não tem como saber. Talvez você faça para venda e aí o foco pode ser aqui também. E não tá nada errado, tá perfeito, você pode fazer isso. Então, é mais uma das opções que a gente tem. E aí a gente volta a falar em todas aquelas questões que nós já mencionamos, que aqui você vai prestar atenção se você escolhe uma lavanda, se você escolhe uma camomila, se você escolhe uma erva mate, uma hortelã e assim por diante. Aqui você vai ter que fazer um estudo muito mais focado em cada ação das plantas para conseguir fazer essa escolha, certo? Existem alguns elementos que são muito importantes para o banho de erva. Um desses elementos, novamente, eu trago a água quente, justamente porque a água quente faz a liberação de todos esses elementos das plantas, principalmente se essa planta estiver desidratada. Se você acabou de colher, tirou lá da natureza e vai fazer um banho, tá ótimo, perfeito, maravilhoso. Agora, se essa planta está desidratada, significa que ela está estável. E se ela está estável, você precisa ativar a energia dela.
certo? Porque ela tá como se fosse dormente. E a água quente é uma das formas de fazer essa ativação. Então, quando você coloca uma planta desidratada na água quente, você está liberando todos esses elementos dela. Se você simplesmente colocar ela numa água fria ou em temperatura ambiente, é mais difícil acordar, despertar essa energia que ela vai ter. E quanto de água quente, né? Essa é uma pergunta que também eu sempre recebo, a gente sempre comenta sobre isso. Prof, eu faço um banho com um copinho, é uma xícara, é um balde. Quanto de água que a gente utiliza? A minha recomendação é em torno de 500 ml. E aí, como é que a gente faz esse banho? 500 ml? Eu sempre faço o seguinte: boto a água para esquentar, coloca numa jarrinha as plantas, e aí você pode colocar a quantidade que você acha suficiente. Eu sempre coloco um punhadinho, não tem regra muito aqui. Não é a mesma coisa de um chá, né? Com as proporções ideais. Esquentou essa água, derramo por cima, faço como se fosse uma infusão para beber, deixo tampadinha. Quando tiver mais ou menos friozinho, assim, já deu uma resfriadinha, eu tiro as plantas de dentro. Se você quiser deixar, você pode deixar as plantas e aí você joga no seu corpo. Essa é a ideia. Tem gente que gosta de deixar as plantas porque gosta de sentir, porque elas vão ficar no nosso corpo, né? Tem gente que gosta de sentir elas. Eu fico um pouco incomodada e fico incomodada também com a sujeirinha que faz no banheiro. Então eu tiro as plantas antes, não tem problema nenhum coar, passar uma peneirinha. E aí você pega aquele chá, que já virou um chá, uma infusão, e aí você derrama no seu corpo. É isso, é simples, é bem assim, bem tranquilo para se fazer, certo? Então, um dos pontos aqui é a água quente. O outro ponto que a gente precisa levar em consideração é o sal. Tem quem goste de utilizar o sal no banho e tem quem não goste. O que, que eu penso sobre essa questão do sal? Primeiro, se você for fazer um banho com sal, dê preferência para fazer ele à noite, não durante o dia, não pela manhã, porque o sal neutraliza as energias. Então eu gosto sempre de fazer somente à noite e aí depois não se expor, não sair, não visitar pessoas, não receber gente em casa, vai dormir. Basicamente isso para você se proteger energeticamente. Também existe a questão de 2 a 3 vezes na semana no máximo, se você está fazendo um tratamento energético, de 7 dias. Você não vai colocar o sal nos 7 dias, você vai intercalar para que você não tenha esse desgaste energético. E também tem o seguinte: se você quer fazer um banho de limpeza e você quer trazer essa questão de enxaguar o topo da cabeça, sétimo chakra, e aí derramar para o resto do seu corpo, você tem que lembrar que esse sal neutraliza as energias e ele vai te deixar exposta. E esse chakra aqui, o sétimo, ele está muito relacionado com essa questão mais sutil, mais espiritual. E isso pode te deixar mais vulnerável. Então, sempre que eu faço um banho de ervas com sal grosso e jogo no topo da cabeça, logo em seguida eu faço outro, inclusive eu já preparo junto, e aí esse segundo banho ele vai ser de proteção. Então, faz um banho com sal grosso, passa, espera um pouquinho, ali no banheiro mesmo, não precisa secar, não precisa sair. Espera um pouquinho, pega esse segundo banho de proteção e aí você joga. Porque aí você garante que pelo menos você está energeticamente protegida, certo? Ou então tem gente que faz o seguinte: de noite faz esse de limpeza e de manhã faz o de proteção. Também pode ser, se você preferir, assim também fica ótimo, tá? Mas é sempre importante isso. Caso você não saia, caso você tá num dia que você não vai sair para trabalhar, você não vai ver ninguém, você vai ficar em casa. Você vai se proteger nesse sentido, né, de diminuir a exposição. Aí
Até pode ser que você não precise, né? Aos poucos você vai restabelecendo. Mas é importante ter esse cuidado porque a gente está falando de energia, né? Às vezes, somente ligar, falar com uma pessoa pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram, já faz com que a gente se desestabilize. Então, é questão energética, a gente precisa tomar alguns cuidadinhos, e com o sal é basicamente isso. Além disso, a gente tem as plantas. Então, aqui com as plantas, a gente pode levar em consideração a energia delas, a temperatura delas, os chakras que elas atuam, a nossa intuição. Existem muitos pontos. A fitoenergia, ela deixa a gente escolher as ervas de acordo com o que a gente quer. Existem muitas possibilidades. Eu posso colocar uma calêndula ali porque a calêndula é uma planta de renovação, mas eu posso colocar a calêndula porque ela tem uma ligação com a energia do sol. Eu posso colocar ela porque ela tem uma ligação com o terceiro chakra, ou o segundo também, e assim sucessivamente. A escolha das plantas vai depender do seu objetivo, certo? Alguns pontos importantes: ativar a energia das plantas. Como que a gente faz isso? Um dos pontos principais é utilizando água quente para fazer essa infusão, certo? Tem gente que gosta de aplicar reiki, tem gente que gosta de fazer aquela ativação com as mãos, que é basicamente o reiki, né? E aí existe aquela questão de ativar a energia. Tem uma prática que é esfregar a palma da mão, não vou fazer muito barulho aqui perto do microfone, mas você esfrega a palma da mão até sentir elas bem quentes, até sentir como se fosse um formigamento na palma da mão. Quando você atinge esse ponto que ela fica bem quente, bem formigadinha, você afasta. E aí você sente aqui como se fossem fios, tá muito ligado, sabe? Tá muito juntinho. Você sente que existe uma energia aqui. E aí você pode abrir, sentindo esses fios assim, e colocar em cima do banho, canalizando essa energia, mentalizando essa energia. É uma das formas também de ativar esse banho, certo? Até mesmo pelo motivo que você está fazendo. Então, eu quero mentalizar por exemplo, eu vou procurar um emprego, vou fazer uma entrevista, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu mentalizo aquele momento. Também funciona, também pode ser útil aqui. Intencionar o banho, que eu já falei. Aqui do topo da cabeça não é um problema, mas é apenas um cuidado, essa questão do topo da cabeça, né? Também é muito importante a gente lembrar que os nossos chakras, eles circulam o nosso corpo. É como se fosse um bambolê. Sabe aquela brincadeira de criança que é um arco, que é um bambolê, que a gente ficava colocando na cintura e rodando? É basicamente isso, ele pega todo o nosso corpo. Só que quando a gente vai fazer um banho, a gente lembra de banhar à frente, e a gente se sente já maravilhosa. Mas, se você lembrar, joga também atrás, nas costas, dos lados, joga esse banho em todo o seu corpo, que o resultado também vai ser muito mais efetivo. Que mais a gente tem? O fato de não se enxaguar depois. Eu sei que tem gente que gosta de fazer o enxágue logo após o banho, mas eu prefiro não fazer esse enxágue para permanecer com aquela infusão no corpo, para permanecer com aquela energia da planta, né? Até mesmo o aroma da planta fica no nosso corpo. Então, eu prefiro jogar esse banho, esperar uns segundinhos assim, e aí depois eu me seco normal. Eu não faço o enxágue logo após, certo? E aí esperar um pouquinho também para se secar, assim, né? E aí aquilo fica no nosso corpo. Também é interessante lembrar desse fator de exposição, né? Que eu mencionei com vocês, porque às vezes usa sal grosso e tudo mais, e aí pode haver uma interferência nesse campo energético, ok? Algumas opções de banhos que eu trouxe. Banho de limpeza energética. O que a gente pode utilizar? Sálvia, arruda, alecrim, um boldo, um guiné, todas essas plantas de energia mais quente, uma folha de pimenta, uma espada de São Jorge e assim por diante. Pergunta: se eu colocasse sálvia e alecrim,
Esse banho ele seria de limpeza energética também? Não seria. Se eu colocar só a sálvia e só o alecrim, eles se configuram dentro do grupo das mornas. Então, eles seriam banhos que vão trabalhar na energia dessas duas plantas, mas não seria especificamente de limpeza. Se eu já coloco uma arruda junto, aí sim, aí ele se torna um banho de limpeza. Um banho para proteção. Louro é muito bom para proteção energética, o boldo, a mirra, a espada. Então, existem plantas que transitam na proteção e na limpeza. Não tem como saber ao certo se ela é de limpeza ou se ela é de proteção. A gente vai de acordo com as características, mas olha só, o boldo está aqui também. Então, vai muito, né, nessa intenção. Um banho para harmonização. Uma hortelã, um manjericão, melissa, um chapéu de couro, uma folha de maracujá, plantas mais equilibradoras. Um banho para prosperidade. O louro está aqui novamente, é a planta que é o símbolo da prosperidade, né? Junto com o alecrim, junto com canela, que todo mundo gosta de assoprar canela no dia primeiro, junto com o cravo, também funciona. Para realização profissional, o louro, que está ligado à prosperidade, a calêndula, que está relacionada à renovação, a recomeços, a sálvia. Por que a sálvia? É a planta que equilibra o quinto chakra, que é o chakra da concretização, de fazer acontecer, de colocar para o mundo, né? De executar, de falar bem. Então, ela está relacionada aqui justamente por isso. O IP, a gente tem orégano, a gente tem alecrim, cravo da Índia e assim por diante. Para criatividade, calêndula, folha de pitanga, pimenta rosa, alcaçuz, chá verde, plantas mais estimulantes, também plantas que trazem muito o fogo e o ar para essa criatividade acontecer, né? Também está aqui relacionado para intuição. A gente já traz muito plantas de energia yin, que trazem muito mais no sentido do feminino, né? Artemisia, uma lavanda, jasmim, mas também pode trazer alecrim, arruda, flor de manjericão e assim por diante. Para amorosidade, plantas mais doces, folha de pêssego, amora, melissa, lípia-alba, flor de laranjeira, erva doce. Então, existem muitas opções para a gente trabalhar com os banhos também. E essas sugestões que eu estou trazendo, claro que existem outras plantas, muitas outras, mas é para despertar aí, para você ficar com vontade de fazer esse banho e também para você tirar algumas inspirações para experimentar alguns, certo? Aliás, comenta aqui embaixo para mim. Eu quero que você coloque aqui na plataforma, nos comentários, uma sugestão de um banho que você goste de fazer ou que você vai experimentar, se caso você nunca tenha feito um banho. Coloca aqui para mim que eu vou adorar ler as combinações aí de vocês, ok? Então eu vejo você na nossa próxima aula. Até!